Bom dia, passando aqui para te dar um bom dia na manhã dessa segunda-feira, né? Espero que você esteja bem, né? Aqui tudo bem, graças a Deus, para a glória de Deus. No final de semana de descanso, né? No final de semana a qual o Senhor ele revigora, né, as nossas forças, né? Desejo que você esteja muito bem, né? Pegue seu cafezinho, a palavra, né? E vamos dar início, né, ao nosso cafezinho, né? Hoje nós estamos dando continuidade ao tema ao qual nós estávamos na semana anterior, né? E eu desejo de coração que você seja ricamente abençoado através dessa palavra. Bom dia, Dani. Bom dia, Jami. Paz, Senhor Jesus. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Senhor Jesus traga sobre a sua vida a palavra revelada, descendo no seu coração e trazendo ricas bênçãos. Que Deus venha trazer sobre você a grandiosa graça do Senhor, né, revelada através da palavra de Deus. Bom dia, Catarina, Paz, Senhor Jesus. Bom dia, irmã Elza, Ana Raniele. Nós estamos, né, falando esses dias sobre restauração, nós estamos falando sobre provisão, providência de Deus, né? E Deus, ele tem falado muito comigo dentro dessa palavra. E hoje não foi diferente, né? O Senhor tem trago no meu coração. E às vezes tem coisinhas que a gente não dá importância ou que a gente não percebe, né? Dentro da palavra. E hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes não é nem citado, mas fala sobre bênção, fala sobre Deus trazer, né, uma grande multiplicação. Fala sobre a provisão de Deus na casa de Obed-Edom. Então, às vezes, nós pensamos que para acontecer grandes coisas, né, Jesus ele vai passar em lugares conhecidos ou precisa disso ou daquilo. Não, os requisitos para você ser grandiosamente abençoado é a sua obediência. Os requisitos para você desfrutar daquilo que Deus tem para sua vida é a obediência, né? Sábado eu recebi um testemunho tremendo de uma pessoa que acompanha, né, a live aqui. Ela está direto aqui na live aqui, ela volta e meia, ela às vezes não está ao vivo, mas ela assiste muito. E eu recebi um testemunho tremendo, o Senhor confirmando, né, na vida dela as coisas que Deus tem falado aqui no café com ela, as coisas que Deus tem trago na vida dela, tem sido confirmação. Bom dia, Eliane, tudo bem? A paz. Deus tem trago confirmações ali na vida dela de coisas que têm sido profetizadas aqui, né? Então, assim, ela trouxe um testemunho que eu fiquei, assim, impactada, né? O Senhor, quando coloca toda a casa em ordem, coloca toda a família em ordem, e Deus começa a abençoar, nós vemos que é muito grande isso, e é só pelo poder, só pela palavra do Senhor que pode acontecer isso, né? Então, assim, eu tenho recebido vários testemunhos do café, né? Deus tem falado de várias formas, né, comigo. Eu tenho aprendido muito também com o café. Bom dia, Daiane, bom dia, Leandro. Eu tenho aprendido muito com Deus, né, a respeito de coisas, às vezes, que vai passar despercebido, e a gente aqui junto no café, Deus, ele ministra no meu coração, o Senhor, ele vem falando. Nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Não tem ninguém ensinando, falando, não. Nós estamos aqui descobrindo junto o que diz ali a palavra de Deus, né? Nós vamos ler no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, né? No livro de 1 Crônicas, nós vemos que a arca, né? A arca estava voltando, tinha acontecido muitas coisas ali onde a arca estava. Não vou entrar nesse assunto, mas a arca estava voltando. E Uzá, né? A Bíblia diz que Uzá, ele estendeu a mão para segurar a arca da aliança quando o carro, né? Ele balançou o carro, então ele segurou. A hora que ele colocou as mãos para segurar a arca do Senhor ali para não cair, né? Para resumir bem aqui o resumo do resumo. Então o que acontece? Ele morre, né? Então nós vamos ver aqui no capítulo 13, no versículo 9. A palavra vai dizer, vamos mais um pouquinho, vamos antes, no 7. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando em todo vigor, com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Só um parênteses aqui, né, antes da gente continuar lendo. Olha como a arca de Deus estava sendo levada, né? Ali esse homem segundo o coração de Deus, a qual o Senhor o separara para ser rei, ele não se envergonhava de adorar o Senhor da forma
que lhe é devida. Ele não se envergonhava de dançar para o Senhor, de cantar para o Senhor, né? E de não ficar com aquela pose, né? Com aquela arrogância, aquela coisa que é natural de quem tem uma situação ou um nome. Não é normal, mas é natural. É mais natural do que se pode imaginar. Dadas as circunstâncias, de acordo com as posses, com os bens, ou o cargo, ou o nome que a pessoa possui, é natural você encontrar pessoas, né, com a expressão trancadas ou comprometida com o nome. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar, né? Eu sou esse, eu sou aquele, então o nome vai adiante o quê? Até da adoração a Deus. E aqui nós não vemos isso acontecer. Às vezes você vê muitas coisas, Deus livrando Davi de muitas coisas, Deus fazendo maravilhas na vida dele. Até quando ele peca, o Senhor vai lá e traz sobre ele ali uma nova chance. Então, por quê? Esse homem ele se desfazia de si mesmo para agradar o Senhor. Então, quando você vê na palavra aqui, ó, eles iam, Davi e todos os israelitas. Ou seja, de acordo que for, né, ele era o que? Liderança. Davi era liderança. Então ele estava ali conduzindo. E da mesma forma que ele se portava, o Israel ali todo também se portava. Por quê? Ele ia conduzindo e a Bíblia diz, iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus. Ou seja, não era nada para que ninguém visse. Bom dia, irmã Rosânia, Josi, Pai do Senhor Jesus. Não está chegando notificação não, Mabel. Não está. Não está notificando. Tem muita gente falando, não está notificando. E às vezes não dá para avisar todos. Não está notificando. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, 1 Crônicas, no 9, né? No 8. Todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor. Não era para que ninguém visse. Não é dançar para que outros vejam, fazer para que outros vejam, porque a palavra de Deus vai descrever que era com todo vigor. Se é com todo vigor, é algo de dentro para fora. Havia sinceridade naquilo que Davi estava fazendo e, consequentemente, todo Israel vendo aquilo que o rei estava fazendo, né? A Bíblia vai dizer que eles também dançavam na presença de Deus, né? Porque ali, se você falar assim, mas tem um tempo em que ele é separado para ser rei. Tem um tempo em que ele já foi coroado a rei. As atitudes dele, tanto antes, tanto depois, eram as mesmas. Eram as mesmas atitudes, era o mesmo coração limpo diante de Deus. E aqui a Bíblia vai dizer, olha, o som de liras, harpas e tamborins, símbolos e cornetas. Não economize na adoração ao Senhor. Não economize naquilo que você vai entregar, vai oferecer a Deus. Não economize. Não economize suas forças. Não economize nada quando se trata de adoração e obediência. E nós vamos seguindo aqui quando vai dizer, olha, quando chegar a eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca. Por quê? Os bois haviam tropeçado. E a arca, né, como eu falei, ela sacudiu. Os bois tropeçaram, a arca sacudiu, e a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Olha isso aqui, gente. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Ou seja, ele tentou ajudar, ele tentou segurar a arca, e na mesma hora a ira do Senhor se acendeu e Uzá, ele morre. Aqui a Bíblia diz, Davi ficou contrariado, mas não era sobre isso que eu quero falar. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E Deus matou na hora, né? E aí a Bíblia diz, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Estavam todos dançando. Era um dia de festa. A arca estava voltando. Estavam dançando. E de repente alguém estende a mão, vai fazer algo que, se fosse realmente para ser feito daquele jeito, ele não teria morrido. Se fosse para tocar na arca, ele não teria morrido, né? E também não podemos aqui julgar e falar como estava o coração dele, porque nós não sabemos, né? Nós fazemos ideia de alguma coisa, mas não temos como saber. Mas a palavra de Deus diz que Davi teve medo e falou, como eu vou transportar essa arca? Tipo, se essa arca cair, quem vai colocar a mão aqui? Porque um já tinha ido, né? E a palavra de Deus vai dizer, olha, ele diz, por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. É aqui que eu quero chegar. Esse homem foi grandiosamente abençoado. Obed-Edom. Porque a arca ficou naqueles 3 meses. E a família que era pobre,
ela passou a ser grandiosamente abençoada, porque estava ali a arca de Deus. Só tomando água. Hoje é água, não é café não. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Ficou 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía, né? Ou seja, nossa série sobre provisão e restauração não se encerrou. Que a Bíblia vai dizer que Deus abençoou, que ficou a arca ali 3 meses. Você consegue imaginar? Deus preparou aquele tempo para que a arca estivesse na casa daquele homem. Mas o que tinha no coração daquele homem? No mínimo, se não tivesse nada, tinha obediência a Deus. E o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração. Eu fui para a madrugada, fui orar, né? Pela minha vida, orar, buscar o Senhor pela minha vida espiritual. E depois, consequentemente, orar também pelo café, né? Porque a minha vida não é o café, a minha vida é Jesus, né? Com café com palavra ou sem café com palavra, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa na minha vida, é Cristo. A gente anda, caminha, porque Jesus sopra o fôlego de vida. Você não é o seu ministério. Você não é aquilo que Deus te deu. Você é a essência do Pai que habita dentro de você. Então, eu chego na presença de Deus orando pela minha vida com Deus, pelo meu caminho com o Senhor, dentro de mim, para as coisas que nós carregamos, que são terríveis e são muitas, né? Então, assim, a minha vida não é o café, a minha vida é Cristo, né? O café é consequência de algo que Deus quis fazer na minha vida. Então, nós temos que separar as coisas, né? Não adianta eu falar assim, se eu perder isso, e se Deus falar assim, olha, a partir de hoje você não está mais no café, então você vai morrer porque Deus tirou algo que Deus te deu? Não. Você na mão de Deus tem que ser maleável, tem que ser um instrumento leve e de fácil manuseio. Bom dia, Marcelo, Pai do Senhor Jesus. Tem que ser um instrumento leve, de fácil manuseio, para que Deus venha usar. Deus precisa ter liberdade para agir na sua vida. Você precisa ser tocado pelo Senhor do jeito que Ele quiser. Rose, por que você está falando isso? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Não adianta eu chegar aqui e falar com vocês, eu oro pelo café, 24 horas o café, é o que acontece aqui, né? Abaixo da presença, da ordem e daquilo que Deus faz, vai ser consequência daquilo que eu viver com o Senhor. Porque não vai adiantar nada. Coar o mosquito e engolir o camelo, como diz a Bíblia, né? Nós não podemos ser hipócritas. Se eu andar com o Senhor de maneira que eu vou chegar aqui, vou ser uma coisa na minha vida, não você, né? No particular, você não vai receber nada, porque não tem a testificação, a cooperação do Espírito Santo. Então você não é o seu ministério. A sua família não é o ministério que você tem. Na minha casa é o ministério tal que eu exerço em tal lugar. Não. A sua família é aquilo que o Senhor te deu de mais precioso, mais importante, que Ele entregou na sua vida, e Ele cuida dela, Ele preza, Ele zela por ela, Ele quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família, mas o que você exerce do lado de fora não é mais importante do que a sua vida e a sua família para Deus. Né? Quando a gente usa aquela frase, a minha família é meu primeiro ministério, é sobre isso que a gente está falando. Não tem nenhuma função lá fora que você exerça, nada que você venha fazer é mais importante do que do lado de dentro, do que do seu interior com o Senhor, do que a sua vida com Deus, na sua intimidade com Cristo. Então, Obed-Edom, a arca vai para dentro da casa, para o meio da família dele. E a Bíblia diz que abençoou grandiosamente tanto ele, a casa, como tudo que ele possuía. Ou seja, tudo que ele possuía passou a ser abençoado por Deus. E onde que eu quero chegar? Na madrugada o Senhor falava comigo que há um tempo em que o Senhor separa para trazer aquele tempo de vitória, de bênçãos, de resgate, de coisas que você está esperando que sejam concretizadas. Então tem uma coisa, muitas vezes a pessoa fica assim, mas a inveja, isso ou aquilo, né? Eu tenho uma frase comigo que eu uso o seguinte, ou você crê na inveja ou você crê em Deus. Nos dois não dá. Se você crê que a inveja vai te pegar, ela vai. Se você crê que você vai ficar doente, você vai. Que você fica, eu vou ficar doente por causa disso, você vai ficar. É fé. Você tem que usar ela para depositar sua fé na coisa certa. Se você crê, né? Mas chegou o tempo, mas eu tenho que ficar assim por causa disso. Não estou dizendo que você não precisa vigiar, mas você não vai virar escravo, você é livre, você é servo.
Você não tem que ficar com medo de passear, de viver. Ah, mas porque esse vai ver, a inveja diz. Deus, quando traz o tempo de vitória, a graça de Deus é dispensada, ela vem para dentro do seu ser, envolve a sua casa, a sua família, e essa graça de Deus que vem junto com aquele tempo do cumprimento de promessas, ela vem, a graça de Deus, ela protege a bênção. A arca representava a presença de Deus. Você não pode ter acesso à presença de Deus de qualquer forma. Tem um louvor que diz, quanto mais perto da glória, mais perto da morte. Uzá morreu. Quanto mais perto de Deus, é mais perto da morte, sim. Porque dependendo da forma que você estiver ou se comportar, né, fala tanto da morte, de morrer para nós mesmos, para viver para Cristo, mas dessa morte é a qual nós vemos, a qual o sacerdote, quando estava para oferecer o sacrifício, ele precisava estar limpo para se achegar diante de Deus. Então Deus está falando com Uzá assim, olha, eu não preciso da ajuda de homem para nada. A minha presença, ela simplesmente vai aonde eu determino. Tanto é que a arca vai onde? Na casa de Obed-Edom. Deus traz uma graça, Deus traz um tempo de cumprimento de promessas extraordinário. E nesse tempo aqui Deus traz a graça de Deus. Ela é suficiente para proteger toda a bênção que Deus trouxer a você. Senão você morre, senão eu morro. A palavra de Deus diz, se não fosse a misericórdia do Senhor, pelo inimigo nós seríamos engolidos vivos, entenda isso. Deus faz todas as coisas para que você viva, desfrute, testemunhe que o seu Deus é poderoso, é soberano. Você tem como esconder a unção que Deus derrama sobre a sua vida? Não! A unção é Deus que protege, o vaso é de barro, a unção é de Deus. Ele é bassuricanta rebadácia. O vaso é de barro, ele quebra, mas a unção, ela vem do trono da graça. A unção é capacitação, força capacitadora. A unção é força capacitadora para que você desenvolva diante do Senhor coisas que no seu natural você não faria, você não conseguiria. E o Senhor protege a bênção, Deus protege a unção que há sobre ti, Deus guarda, para de pensar pequeno, Deus vai fazer na minha vida assim, mas eu não posso contar, para de ser tropeço, para de ser pedra de tropeço, testemunha, deixa Deus falar, olha, eu estou fazendo isso na casa de Obed-Edom, eu quero que o Israel inteiro saiba, eu quero que as nações saibam, eu quero que a unção seja espalhada por causa do meu poder, para que outros vejam e temam. Se não fosse do agrado de Deus, quando o povo volta do cativeiro de 70 anos, a Bíblia diz, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O Senhor precisa que você testemunhe coisas que você está guardando, escondendo, com medo da inveja. Você vai perder a sua bênção. Tá sentindo, né, Tati? Eu tô sentindo a presença de Deus aqui tremendo. O Senhor falava comigo, filha, continua. Continua porque a igreja precisa trazer no coração, a igreja precisa ser resgatada no quesito de ser abençoado. Quem tem uma unção extraordinária sobre a vida dele, uma capa diferente, ele experimenta de milagre todo dia. Por quê? Porque ele depende de Deus o tempo todo. Ele precisa que o Senhor o segure o tempo todo. A unção não é dele. Você não usa a unção para fazer coisas que você quer. Você usa a unção para desenvolver aquilo que Deus chamou você para fazer. Dentro do cumprimento de propósito da qual o Senhor o chamou para viver, os seus sonhos sendo revelados diante de Deus, concretizados e sendo cumprido diante de Deus aquilo que você deseja também. Ações no seu coração, que o Senhor traz para fora, Ele unge você, capacita, abençoa tudo que você possui, assim como abençoa a casa de Obed-Edom. Não adianta, ou você crê em Deus ou você crê na inveja, ou você crê em Deus ou você acredita, mas se eu testemunhar, vão se levantar, é a forma que você fala. Eu costumo dizer isso sempre, quem me conhece sabe, eu falo, não é o que você fala, é a forma que você fala.
Deus protege a bênção. Há uma graça de Deus sobre o tempo de cumprimento de promessa. Há uma graça de Deus sobre o tempo em que Deus fala, olha, chegou o tempo, eu estou levantando você para algo novo. E você tem que parar de olhar Deus como pequeno e limitado. Aquilo que Deus levanta, Ele protege. Aquilo que Deus levanta, Ele guarda. Aquilo que Deus levanta, Ele testifica que é Ele que está à frente. Ou você já não estaria vivo mais, nem eu. Gente, eu com 5 anos, não tinha nem 5 anos, tinha uns 3 para 4 anos, eu caí dentro de uma cacimba imensa, longe de casa. A casa na distância que descia para poder pegar água na roça. Não tinha ninguém ali, eu lembro, eu estava sozinha, tinha uns 4 anos. E de repente que eu caí dentro da cacimba, eu lembro que alguém me puxou, era meu avô que chegou, deve ter ouvido o barulho e foi lá e pegou. Quantas coisas aconteceram, as 2 vistas minhas são cortadas de faca. Vocês veem que a criança era tranquila. Não é só que fala muito, não era criança bem tranquila, né? Vocês estão vendo por aí, né? 2 vistas cortadas de faca. Todas 2 vistas. Nossa, você reclama que você usa óculos, eu glorifico que eu tenho as 2 vistas e que eu enxergo. Todas as 2 foi cortada de faca. Criança, fazendo o que não devia. Todos os 2 lados. E aí você vê que o inimigo já desde a infância tentava. Quem que protegeu? O Senhor. Eu não conhecia Jesus, mas Ele, dentro do ventre, você quando foi gerado, Ele já te conhecia. Não é você que protege seu filho, não é você que guarda seu filho. Não adianta você pegar o seu filho e colocar debaixo das suas asas e pedir que ele viva coisa. Ele precisa crescer, ele precisa viver, ele precisa ser impactado pelo poder de Deus. Ele precisa construir testemunhos. Eu devia de ter nessa idade, pouco mais. Eu coloquei fogo na cômoda da minha mãe todinha, a casa era de quê? Lamparina. Não tinha nada, não tinha energia, era na roça, né? E quem sabe aqui teve muito tempo sem energia na roça. Quem mora na zona rural sabe disso. Morei na zona rural, não tinha, era lamparina. Aí o que vai dar? A criança lá sozinha procurando roupa com a lamparina, fogo. Fogo que deu, fogo. Vocês estão vendo que a criança era bem tranquila. Rose, por que você fala isso? Porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Então você tem que entender que Deus, quando te dá algo, Ele guarda o que Ele vai te dar. Não é você que vai proteger, é Deus que vai guardar. Você vai vigiar. Saber com quem anda é vigilância. Saber o que vai sair da sua boca é vigilância. Mas testemunho é para que todos vejam e saibam. Se você foi na sua área, na sua vida, no seu casamento, completamente bombardeado como o meu foi, Deus vai fazer para que todos vejam e saibam. Se você no seu casamento passou por coisas que só Jesus já teve dito, você fala, Jesus, será que vai à frente? Né? E o Senhor fala assim, olha, eu estou contigo. E Deus fez o quê? Cuidou de você até aqui e Ele vai fazer o quê? Para que todos vejam e saibam. Para de impedir o testemunho. Para de ficar com medo e inveja e impedir Deus de usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. A palavra de Deus vai dizer, a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. É tudo que você possui. Não é só você. É a sua casa, é a sua família. São os seus sonhos, é a sua vida, é aquilo que você colocou diante de Deus. Era um homem obediente. Davi depois ele volta e ele busca esse homem, né, como porteiro, né, ali como levita. Deus, ele busca ele. Levita é aquele que cuida, tá, gente? Levita não é só aquele que fica lá louvando, não. Levita lava banheiro, levita é só pra você saber. Levita lava banheiro, levita não escolhe função no templo, não. Levita faz tudo. Levita de Deus mesmo, o coração dele é aberto para fazer tudo aquilo que Deus fala para ele fazer. Aquilo que Deus fala para ele fazer, detalhe. Não adianta você querer sair pegando tudo e Deus não te chamou para fazer aquilo. Não adianta você, porque tem ordem, né? Quando os muros foram reedificados, quando tudo foi colocado no lugar, o que a Bíblia diz? Neemias vai lá e nomeia o irmão dele, esse, mas é nomeados por causa da palavra. É nomeado aquele a qual Deus fala, olha, esse. Deus chama cada um para cada coisa. Quando eu falo de fazer tudo, você tem que estar preparado, disposto, com o coração aberto para exercer o que precisar no reino de Deus. Onde Deus vai colocar você é com Ele. Coração aberto para o que Deus precisar é com você e é comigo. Ou de outra forma eu não estaria aqui de jeito nenhum, porque sempre teve uma coisa que eu fugi, é de ficar em evidência. Altar, então, misericórdia. E foi sempre onde o Senhor me colocou, para a glória de Deus. Foi na pregação do Evangelho há muitos anos. Então,
Toda vez que eu tentar falar, Senhor, isso não é pra mim. E o Senhor fala, eu só quero que você conta. Conta o que você está vivendo, conta. Conta o que você está descobrindo na palavra, eu só quero que você conta. Testemunha, testifica. E eu estou aqui para falar para você. Esse tempo de graça, esse tempo de bênção, esse tempo de renovo, quando chega, Deus protege a bênção. Junto com a bênção vem a graça de Deus. Junto com a graça de Deus vem o cuidado. Dentro da graça de Deus tem o cuidado, tem a proteção. É sempre, muito, Eliane, muito. A graça, a proteção, o cuidado. Então Deus está falando, olha, eu vou fazer para você, mas não fique assustado, não, porque eu vou proteger aquilo que eu vou te dar. Eu vou guardar aquilo que eu vou te dar. Senão, de outra forma, você não aguentaria. Você não ia suportar. Porque há uma diferença entre aquilo que você consegue com as suas mãos e aquilo que Deus entrega a você. Há uma diferença muito grande. Tem coisas que você batalha a vida toda para conseguir. Tem coisas que você fica ali, Deus num dia, Ele fala aqui, para mostrar para você que não é pela força do seu braço, nesse tempo eu estou trazendo a você, e você vai ver que é da minha parte. E Ele vem, Deus vai mudando tudo, Ele vem alinhando, Ele vai fazendo de um jeito, você fala, Deus, como aconteceu isso? Deus fala, é a minha graça. Dentro da graça de Deus, há uma extraordinária proteção, há um extraordinário amor do Senhor. A graça de Deus, ela é dispensada, ela é liberada, ela é entregue dentro do tempo do cumprimento de promessas. Não pense você, Deus quando vira a chave, quando o tempo muda, o Senhor fala, eu estou te chamando para um novo tempo e a minha graça protege a bênção que eu lhe entrego. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é fraco, não pode proteger, mas eu te guardo. Você é fraco, não pode proteger o que eu estou te dando, mas eu vou te sustentar. Você é fraco, mas eu sou forte, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus chama você, abençoa, capacita e traz proteção. E dentro dessa proteção, Ele dá direcionamento para que venha o Espírito de Deus trazendo a atração para o cumprimento de propósito. Ele traz a unção da atração para o cumprimento de propósito. Você começa a atrair pessoas de Deus, você começa a atrair momentos de Deus, você começa a atrair tudo isso para que se cumpra a palavra de Deus sobre a sua vida, você testifique, viva aquilo que Deus tem para você. Você precisa perder o medo. Tem pessoas esperando relacionamento, mas ele é tão criterioso que Deus manda. Ah, mas Deus vai mandar pronto. Nem tudo Deus vai mandar pronto. Tem pessoas esperando casar, mas ele está acreditando em conto de fada. Deus está falando, isso não existe. Eu vou dar alguém que vai moldar você, que vai aperfeiçoar você. Daí você não se encaixa com ninguém, porque você colocou um padrão que não é o padrão que o Senhor está querendo. Ele quer te transformar. Casamento é o quê? É luta. Mas como assim, Rose, que é luta? É todo dia você um com o outro totalmente diferente e o Senhor usando um e usando o outro para aperfeiçoar até que o Senhor venha. Aí você quer ter uma amizade, mas você coloca tantos critérios que você não consegue ser amigo de ninguém, porque você não consegue entender que as pessoas têm diferença. Tem pessoa que tem uma diferença tão gritante que eu olho e falo, Jesus, como é que essa pessoa é minha amiga, pai? Como assim, misericórdia, Jesus? Uma pessoa extremamente barulhenta que só Jesus não tem medo de falar nada que precisa. Onde vai acabar isso, eu não sei, mas eu já imagino. Medo de falar, eu não tenho, não. Ah, Rose, mas se for assim, a verdade, as palavras têm que ser temperadas com sal e ela tem que ser dita. A gente vive no meio de muita mentira. Nós precisamos exercer a prática da verdade. Para de normalizar crente mentiroso. Para de normalizar você falar, ah, eu fiz, mas você não fez. Ah, mas eu vou, mas você ainda nem foi, você está falando que foi. É mentira. A mentirinha é mentira. Não existe mentirinha nem mentira grande. Por isso, a santificação, ela escorre, o vaso racha, a santificação escorre e a bênção de Deus, ela vai embora. Ela sai. Sabe por quê? Não combina desobediência e tempo de mudança. Tati tá falando, eu amo seu jeito verdadeiro sempre comigo. Não é Tati. Tati suporta. Já tem uns 13 anos que a Tati me suporta. Eu falo que ela suporta. Tati é extremamente tímida, centrada, uma bênção. Aí eu olho e falo, Jesus, o Senhor me deu como amiga. Como assim, pai?
Então entenda, Deus quer abençoar a sua casa e tudo que você possui. Nós estamos, olha, 2 semanas falando sobre a primeira, provisão, a segunda, restauração, e hoje nós começamos a falar o que tem dentro da restauração. Dentro da restauração, a provisão de Deus está lá, mas não é só a provisão. Dentro dessa restauração, hoje o Senhor está nos trazendo que há o quê? Uma graça que protege. A graça de Deus dentro da restauração, ela protege, ela guarda, ela cuida de você e de tudo que você tem. Sabe por quê? A arca entrou dentro da casa de Obed-Edom e ele não morreu. Davi teve medo de levar ela depois do acontecido. O que tinha no coração desse homem? No mínimo, obediência. Então ali o Senhor faz o que? Olha, quando eu quero abençoar, eu também vou proteger. Quando eu quero abençoar, eu também vou guardar. Quando eu quero expor, eu também vou cuidar. Arabassou, levanto, rimada, sébia. Irimaia, suri, cantarebaixo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, a ponto de você entender que o desejo dele é maior que o seu. O desejo que você vença é primeiro de Deus, não é seu. O desejo que você seja feliz antes de ser seu, é de Deus. Você é menino dos olhos dele, resgata isso na sua vida. Deixa Deus te levantar, deixa Deus te posicionar. Vem para um novo tempo, vem crendo. Se creres, verás a glória de Deus. Crê todo dia, crê no impossível, crê no invisível, crê na cura. Crê no fim da dor, crê no fim da angústia, crê no fim do sofrimento, crê no fim da prova, crê no fim da ansiedade, crê no fim da depressão, crê no fim de um tempo escasso, crê na alegria de Deus, crê que as correntes de águas vivas vão envolver você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da palavra, cheio do poder de Deus. Para quê? Para que outros também vejam, porque a palavra de Deus disse ali que todos ao redor ficaram sabendo daquilo que estava acontecendo na casa de Obed-Edom. Todos vão saber o que vai acontecer na sua casa. Todos vão saber, até quem você não quer que saiba, vai saber que a bênção de Deus chegou dentro da tua casa. Até aquilo que você está escondendo, com medo de perder a bênção, que você fala, não vou falar, porque senão vai dar tudo errado. Deus vai falar, até esse que você não quer que saiba, vai saber que a minha bênção, que a minha arca está dentro da tua casa e que chegou um tempo novo na sua vida. Até quem você não quer que saiba, eu vou à frente, eu vou testificar e falar, eis que vem aí, levada sébia, um novo tempo na vida deste, a qual levanto eu para a minha glória, é para que todos vejam e saibam que a graça de Deus, a glória de Deus é sobre a sua vida de forma extraordinária, para que você coma, se alimente da presença e Deus venha sobre a sua vida trazer aquilo que é necessário, testemunho para a glorificação do nome do Senhor. Como diz lá, né, Abacuque, né, Deus fala, escreve, até para quem passar correndo, eles consigam ler. Deixa gravado de uma forma para até aquele que passa correndo, até aquele que não dê atenção, até aquele que não estava vendo e nem sabendo, até esse seja ricamente abençoado. Ele veja, olha, está escrito lá. Até para aquele que às vezes não vai dar importância para o que você está fazendo, ele vai ser abençoado, porque ele vai olhar e falar, eu estou vendo Deus ali, estou vendo Deus fazer, eu estou vendo Deus cuidando. Não, ali só pode ser Deus. Porque a palavra do meu Deus diz, ele, Deus, o nosso Deus, ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o coloca na mesa ao lado de príncipes. Assim diz o Senhor. É Deus que transforma, levanta, projeta e fala, olha, eu sou o Deus que faço o impossível se tornar possível. Creia, para de limitar Deus. Para de limitar Deus. Eu acho que não é tempo, Deus está só esperando você dar um passo. Eu acho que não vai dar certo, Deus está só esperando você falar, não, eu creio no teu poder, eu deixo o Senhor fazer. Como que eu autorizo Deus a fazer? Você crê, pelo menos crê, e obedecer você precisa. Você autoriza a Deus com a sua obediência, você autoriza a Deus quando Ele diz, vai, você vai. Tem dia, gente, que eu não quero sair daqui, eu não quero sair de casa. O Espírito Santo de Deus fala comigo, vai tal horário. Eu falo, Jesus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, e Deus fala, vai.
E não tem como não, gente. Ele falou pra ir, é pra ir, acabou. Porque não adianta você pegar queda de braço com Deus, não, que só dá errado, e eu sei disso. E ele fala, vai. E ele, quando fala vai, ele coloca alguém, ele envia alguém. Ou que seja pra você receber um abraço, ou que seja pra você levar esse abraço. Eu prefiro ser a pessoa que leva, que distribui. Não que eu não preciso receber, mas maior galardão tem aquele que serve do que aquele que é servido. Eu preciso te servir um suco, eu prefiro fazer por você, eu prefiro cuidar de você, abraçar você, colocar você no meu colo no dia que você precisa. Porque se eu fizer isso, eu estou te entregando aquilo que eu tenho. E a palavra de Deus fala, há maior galardão para quem serve. Não que eu não precise, mas eu amo servir. E você vai servir a Deus é como? Quando você serve seus irmãos. Não ando por base de troca, você não vai me ver receber. Se você quiser me dar alguma coisa, eu estou te dando isso que eu estou pedindo, não é ninguém não, hein? E volta-me alguém, Rosa, eu queria te dar isso aqui. Ai, Rosa, eu queria te dar um presente. Sim, mas não espera receber nada em troca daquele presente, porque eu não vou te dar. Se eu sentir qualquer pessoa que fez algo por mim, esperando troca, ou eu não pego, e se eu pegar e descobrir depois, eu vou frustrar ela. Para a confiança dela tá só em Jesus. E muitas vezes eu vou frustrar ela de propósito. Se ela estiver esperando algo em troca, eu vou frustrar de propósito. Sabe por quê? Porque você não é moeda de troca. Você com Deus não barganha. E com seus irmãos muito menos. Por quê? É aquilo que ninguém pode fazer por você. É o abraço que só o Espírito Santo pode dar. Ontem eu estava na EBD, eu falei assim, ai Jesus, eu queria dar um abraço em alguém na hora do louvor. Abraça-me com teus braços de amor. Eu tô lá, eu queria abraçar alguém. Senhor, tem alguém precisando de um abraço. E eu ali com os olhos fechados, com a mão estendida. Eu vi receber um abraço tão gostoso. E aí eu abracei a irmã. E eu comecei, abracei, profetizei, falei, Jesus, que lindo. Ela falou assim, eu não sei se eu estou entregando ou recebendo, mas o Senhor mandou eu vir aqui te abraçar. Foi na hora, eu pensei, e aí eu falei, Senhor, quem que o Senhor quer que eu abrace? Ah, Rose, Deus quer que você abrace todo mundo. Aprende a pedir ao Senhor direcionamento daquilo que Ele quer que você faz naquela hora. Você vai colher frutos tremendos. Porque às vezes o que você quer fazer não é aquilo que Deus quer que você faça. E às vezes tem alguém do seu lado ali que o Senhor fala, olha, vai lá, abraça ele, cuida dele, ama ele. Faz por ele algo. Aperta ele, mostra para ele que ele não está sozinho. Que você não está só. O Senhor quer trazer vitórias para a sua vida, para que você seja um abraço carinhoso, um abraço, você seja um sorriso, você seja aquela pessoa que vai chegar e vai fazer a diferença, não por causa de você, por causa da presença. No livro de Romanos 8 vai dizer, se o seu dom, no 7, 12, 7, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Deus te mandou algo para alguém? Abre a sua mão, seja generoso. Não dê com dó, não dê com miséria, não, porque é Deus que vai te retribuir. Seja generoso, e a palavra fala, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se o seu dom é servir, sirva. Tudo que você for fazer. Vamos encerrar a live, e eu vou encerrar com uma frase que eu guardo na minha vida desde que eu me converti. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Eu me converti e descobri esse texto. E ele me salvou de muita coisa. Porque talvez teve momentos que não dava vontade de fazer. Não dava vontade de servir. Mas faça como se fosse para o Senhor. Eu sirvo o prato do meu esposo todo dia. Tem gente que fala, nossa, mas não é aleijado. Não, ele não é aleijado. Mas ele não precisa ter só a esposa com quem ele casou. Ele precisa saber que se ele precisar de mim, ele tem conforto. Ele precisa saber que ele tem muito mais que uma esposa. Ele precisa saber disso. Não há nada errado. Nós vemos num mundo que está tudo na contramão. Ah, mas a mulher, ela não pode. Não, a mulher, ela é submissa. Ela está debaixo. Submissa é o quê? Está debaixo da mesma missão. É tornar as coisas leves. É tornar as coisas valiosas. Né? Até a barba dele quiser eu faço. Por quê? É servir, é cuidar. Ah, Rose, mas em todo o tempo foi assim? Sim, em todo o tempo foi assim. Porque o tempo que eu passei a fazer isso com Jesus sempre foi assim. Ah, mas por quê? Você não conta testemunho de traição? Pergunta a ele se algum dia ele ouviu sendo jogado na cara dele. Ah, mas você me traiu. Não.
eu continuei fazendo as mesmas coisas, exercendo as mesmas coisas, até quando ele não tinha nada para me oferecer. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu precisar, ele vai fazer, é por causa disso que eu troco? Não, eu sei que quem me recompensa é Deus. Ainda que sim, ele faça, ainda que sim, cuide de mim e das crianças, mas eu sei que a minha recompensa vem do Senhor. E hoje parece que ficou, se pregar e se falar isso, nossa, mas tem que ser assim, a mulher empoderada. Gente, a mulher empoderada é ela não ter poder nenhum. A mulher empoderada, ela não tem poder nenhum. Ela joga a glória para cima, o poder que desce é de Deus, que governa e rege a vida dela. Rose, por que você está falando isso? Porque nós entramos no tema do servir. Quando nós falamos de servir aqui, o Senhor ele fala o que conosco? Você vai servir, mas você não vai ficar esperando nada em troca. E isso, primeiro, para você servir lá fora, você tem que aprender a servir do lado de dentro. Para mim estar servindo aqui um cafezinho para você, primeiro eu tive que aprender a servir o cafezinho para o meu esposo, para minha casa, para os meus filhos. Antes de eu chegar aqui com o meu café, o café da minha família tem que estar servido. Tanto o espiritual quanto o material. Para eu chegar falando com você, eu preciso ser, porque senão não vai acontecer nada quando eu falar. Deus não vai concretizar. Amém? Ah, mas eu queria pregar. A minha pregação começou dentro de casa. No momento de traição, você vai se comportar como? A palavra de Deus diz o quê? Você vai se comportar como? A minha pregação começou aqui. Você não prega no altar primeiro. Você prega dentro da sua casa. Como? Com a sua vida. No momento de doença. Meu esposo cuidei dele 2 anos. A época de um acidente. Quase 2 anos sem andar. Curativo todos os dias. Ah, você está falando isso para dizer que você é boa, é a top? Não, é porque eu não presto mesmo. Porque o Senhor ele precisa aperfeiçoar, eu não presto mesmo. E faria tudo de novo se assim fosse necessário. Poucos dias atrás ele infartou. Onde eu estava? Eu estava cuidando dele. Por quê? Porque eu tinha certeza. Deus falou, fala, pode falar no café, que você vai voltar e testificar daquilo que eu estou fazendo. Eu creio nos frutos. Eu creio nos frutos, eu creio no tempo de fruta, eu creio no tempo de colheita. Não tem semente que você planta que não germina quando você planta ela em Deus. Quando você planta no Senhor, não tem semente que não germina. Cuide da sua casa, cuide da sua família. A bênção de Deus está chegando. E Deus vai abençoar você e tudo que você tem. Sirva primeiro dentro da sua casa. Sirva os seus, cuide dos seus. Não tenha limite para amar, não tem. Não vai no que o mundo está dizendo, vai na contramão do mundo. A arca de Deus vai entrar e ele vai abençoar a sua família e tudo que você possui. Amém? Vamos orar? Toma posse dessa palavra, receba essa palavra, porque é tempo de transformação. E se você tomar posse, você vai voltar e falar, eu recebi, né? Testemunho tremendo. Você vai voltar e testificar, olha, Deus está trabalhando no meu casamento. Eu recebi esse testemunho, Viviane testificou, né, no sábado, coisas grandiosas que Deus está fazendo na vida dela. Não só ela, outras irmãs também falando. E eu falei, Jesus, é tudo glória do Senhor. Não tem nada a ver com quem está pregando. Podia ser a jumentinha de balão que estava aqui e não passo longe disso, não. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa segunda maravilhosa, a qual o Senhor já começou a semana. Já, Senhor, Pai, desde ontem, o primeiro dia da semana, no domingo, a qual o Senhor se apresentou de forma extraordinária, nos alertando dentro da Tua palavra sobre a pregação do Teu Evangelho, a qual o Senhor, a pastora, ministrou, ai de mim se não pregar o Evangelho. E é verdade, eu estou aqui, Senhor, Pai, como um instrumento muito pequeno, eu não acredito em nada, Pai, que venha da minha mão, que eu venha fazer, eu só acredito se o Senhor estiver junto, porque as nossas obras sem o Senhor, elas são terríveis. Mas eu peço, Pai, que o Senhor nos dê força durante essa semana para continuar servindo, para continuar acreditando, para continuar cuidando. Deus, coloca os meus filhos debaixo da palma das Tuas mãos. Guarda eles, Pai. Levanta eles na Tua presença. Abate, Senhor, Pai, os espinhos que vier, Senhor, para tirar eles da Tua presença. Deus, ensina eles segundo o Teu querer e a Tua vontade. Visita Gabriel ali, Pai, em Cachoeiro. Visita ele, Pai, no trabalho. Visita, Senhor, Pai, tudo que ele vier fazer. Cuida da Sabrina, da Laís, cuida, Senhor, Deus, dos meus filhos, cuida do meu esposo ali, Senhor, Pai, na empresa, cuida da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Não me dê nada que não venha do Senhor, não me dê um cliente que não seja daquele que o Senhor quiser trazer, não traga. Somente o que for da Tua vontade, porque nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos da prosperidade que vem do Senhor. E aquilo que é do Senhor, Pai,
A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. E essa riqueza, Pai, é de graça, é de direcionamento, é de proteção, é de livramento e é de prosperidade também. Papai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha no dia de hoje trazer cura. Pai, pessoas que estão com dores no corpo, dores nos ossos, dores, Senhor, de cabeça, Pai, sinusite, Senhor, Pai, alergias, rinite, Pai, bronquite, Pai, dores, Senhor, cefaleia, Senhor, enxaqueca, Deus, que o Senhor venha trazer cura, Pai, em nome de Jesus, toca nos nervos, toca na corrente sanguínea, a ansiedade, depressão, abate, Senhor, Pai, adversário, espírito mentiroso, enganoso, que o Senhor abate no nome de Jesus, Pai, toda contenda sendo formada ao redor dessa mulher que está na live. Há uma contenda preparada. Há uma mesa preparada para ela sentar e haver uma grande tristeza no coração. Mas é o poder do Senhor que desce e começa a fechar a boca do leão. Fecha a boca, Senhor, deste leão. Fecha a boca de Satanás. Fecha, Senhor, Pai, a boca do inimigo, a qual já está com tudo pronto para tentar entristecer o coração dela. Mas o Senhor, no dia de hoje, coloca a tua mão e o Senhor põe limite, porque até o mar o Senhor colocou limite. Pai, no nome de Jesus, visita as pessoas, Pai, que estão sofrendo, pessoas que estão aguardando a aposentadoria. Vai lá, Senhor, toca naqueles papéis, toca nos papéis da irmã Naí, abre as portas da aposentadoria, faz como o Senhor fez na casa de Obed-Edom. Que a irmã Naí, toda a casa e os filhos sejam abençoados no nome de Jesus. Pai, eu não sei o porquê, mas pessoas que estão na live ou que vão passar depois, o Senhor tem falado comigo isso. Tem pessoas que estão esperando um relacionamento, uma pessoa de Deus, pessoas, Senhor, para ter um relacionamento e construir uma família baseada na palavra. Que o Senhor venha abrir as portas e que o Senhor venha tirar a venda dos olhos, porque o Senhor já preparou e ainda, Senhor, Pai, essa pessoa não entendeu. O Senhor venha trazer, Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Bom dia para as pessoas que chegaram agora no final. Você volta a live, né? Podendo, volta a live lá no começo. E que o Senhor Jesus venha trazer sobre a sua vida um grande livramento, uma proteção. E assim como ele honrou Obed-Edom, toda a família e tudo que ele possuía, ele venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã, 7 da manhã, nós estaremos aqui no café, né? Não está notificando, o Instagram não está avisando mesmo. Tem gente falando, Rose, não está avisando. Realmente não está, né? Mas 7 da manhã, amanhã nós estaremos aqui para dar seguimento àquilo que o Senhor tem nos entregue. Ó, fica com Cristo. Até amanhã. Que o Senhor nos abençoe e venha fazer você descobrir as oportunidades que estão disfarçadas. Tem oportunidades que estão disfarçadas e você ainda não percebeu. Fica com Cristo e até amanhã. Tchau, tchau.